Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Eu sou o Zezito, professor de Biologia. O nosso assunto hoje é mais um componente orgânico que é de extrema importância no que diz respeito ao armazenamento de material genético e produção de proteínas. Eu estou falando dos ácidos nucleicos, as moléculas que a gente conhece aí, como DNA e RNA, que na verdade eles são o que a gente vai chamar de polímeros, ou seja, um conjunto de moléculas menores que são chamadas de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, queridos, eles são, na verdade, estruturas formadas basicamente por um fosfato, uma pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Todos os nucleotídeos são formados assim. Então, esses vários nucleotídeos organizados vão formar ou a molécula de DNA ou a molécula de RNA. E quem são essas bases nitrogenadas? Essas bases nitrogenadas, queridos, elas vão poder ser adenina, que a gente vai o tempo inteiro, a partir de agora, chamar de A, timina, citosina, guanina e uracil ou uracila. Essas bases nitrogenadas vão ser de extrema importância para a gente entender a autoduplicação do DNA e um processozinho que vai ser chamado de transcrição, que a gente vai falar um pouquinho. Bom, nessa aula o ideal é que a gente consiga diferenciar de forma simplificada o que seria molécula de DNA e o que seria molécula de RNA. Em primeiro lugar, vale a pena nós dizermos o seguinte: o DNA é uma sigla em inglês, mas nós poderíamos chamar o DNA de ADN, porque é um ácido nucleico, então seria um ácido desoxirribonucleico. Esse detalhe é importante. Por que é desoxi? Desoxi porque a pentose, ou seja, o açúcar com 5 carbonos do DNA, é a desoxirribose, tá? É a desoxirribose. O RNA é chamado de ARN ou ácido ribonucleico, porque a pentose que consiste essa molécula é a ribose. Então, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Uma das características extremamente marcantes nesses dois ácidos nucleicos é que o DNA é uma molécula que tem fita dupla hélice, e o tempo todo essas moléculas estão unidas entre si, porque as bases nitrogenadas características do DNA são adenina e timina e guanina e citosina. Existe, inclusive, uma regrinha chamada de regra de Chargaff, que determina que a quantidade dessas moléculas numa fita de DNA tem que obrigatoriamente ser a mesma. Ou seja, se você tem uma molécula de DNA em que você tem 25% de adenina, você tem que ter 25% de timina. A quantidade de bases nitrogenadas tem que ser basicamente a mesma. Eu dei um destaque aqui nesse T, porque a base nitrogenada timina ela é característica do DNA. O RNA ele vai ter as mesmas bases nitrogenadas, mas formando uma fita que a gente considera uma fita simples. E outra diferença extremamente marcante é a presença da uracil ou uracila como base nitrogenada específica do RNA. Porque DNA não tem U e RNA não tem T, tá? E temos que pensar na função básica de cada uma dessas moléculas. A função básica da molécula de DNA é o armazenamento de características genéticas. Ele é o grande responsável pelo armazenamento de características genéticas, enquanto é no RNA que vai acontecer a síntese proteica. A síntese proteica vai acontecer, então, com o RNA. E um detalhe importante: enquanto o DNA
é uma molécula que tem capacidade de promover uma autoduplicação, nós vamos perceber que o RNA só é produzido a partir de uma fita molde desse DNA. O que é assunto para o nosso próximo encontro, que nós vamos falar de autoduplicação e de transcrição, que seria a formação do RNA. Queridos, um grande abraço e a gente se encontra daqui a pouquinho. Até mais!